meu filho ali se despedindo de mim, que eu vi o pai dele vindo, se despedindo. Os médicos apresentam tudo, apresentou todo mundo, quem ia fazer cirurgia, quem ia cortar, quem ia não sei o que e tal. E aí eu desci de manhã para ir fazer cirurgia. O pai do meu filho falou que não conseguiria me ver entubado. Então, meu filho tomou a frente, o médico falou que não, porque ele era muito novo, que se acontecesse alguma coisa ficaria com aquela imagem na cabeça. Aí esse anjo de luz falou, não, eu entro para ver, né? Porque precisava, eu ia tomar um soro para dormir, para depois tomar anestesia. Então precisava saber se eu estava dormindo para me dar anestesia. Minha cirurgia demorou 18 horas. E ali ficou. O pai do meu filho foi pro carro dormir. Meu anjo de luz também foi descansar. E meu filho ficou no hospital, sozinho. Ali esperando, com um iPad na mão. E quando eu saí daquela sala de cirurgia, que eu vi aquele monte de médicos em volta de mim, não sabia se eu estava viva ou se eu estava morta. Eu perguntei pro meu filho, na hora que eu vi ele, eu falei, filho, a mãe tá viva? Ele falou, claro, mãe, você tá falando. Eu já saí dali falando. Saí dali, fui pra semi-UTI. Quando chegou na semi-UTI, não queria que o meu filho fosse embora. E aí ele falou pra mim, mãe, eu preciso ir embora porque eu tô cansado. Aí ele contou que todo mundo deixou ele sozinho. E que ele precisava dormir. E o pai dele também. Então ficou eu e meu anjo de luz que ficou lá. E eu comecei a passar mal. Não comecei a respirar direito. E aí, mais uma vez, aquelas coisas ruins veio, aqueles sentimentos ruins veio. E eu ficava apavorada. Foi quando as enfermeiras veio e eu comecei a colocar a anestesia pra fora. E é horrível porque parece o Hulk, né? Aquele negócio verde. E aí eu via eles falando, não, você, ela não tá respirando, ela não tá respirando, ela não tá respirando. Aquilo ali. Eu falei, meu Deus, agora eu vou, eu tô indo embora. E eu vi eles gritando, calma, você tem que ficar calma, porque não vai respirar, tem que se acalmar, tem que se acalmar. E ela falava pra mim que eu tinha que me acalmar. Quanto mais pedia pra mim amarrar mais aqueles tubos, mais eu não conseguia respirar. Até que foi normalizando, eu fiquei 10 dias ali na UTI. Saí dali, tinha medo de tirar a sonda, tinha medo de levantar, porque as enfermeiras eram muito pequenininhas. E o mais interessante é que aqueles enfermeiros que cuidaram de mim ali nos 10 primeiros dias, na hora que eles chegavam e eles tocavam em mim, eles falavam, olha, não caiu, né, que não caiu o rosto, né, por causa da cirurgia. Quando eu tocava neles, saía uma energia do meu corpo que passava pelos braços deles, eles também se estremeciam. E ali eu entendia que era uma energia de amor, porque eu sentia muita dor. Eu chamava eles de 5 em 5 minutos e elas vinham passando a mão nas minhas costas e ficava me virando de lado, porque como eu fiquei 18 horas numa posição só, eles ficaram com medo de poder apodrecer a carne, né? Por causa da mesa de cirurgia. Então elas me viravam e eu sentia muita dor, eu sentia dor de cabeça. E ali foi até passar, até eu ir pro quarto. Quando eu fui pro quarto eu tive experiências assim que esse meu anjo de luz, eu não sabia mais como eu ia andar. Então ela ia lá, ela me dava a mão
E a gente saía pelo corredor andando. E por incrível que pareça, quem foi me visitar dentro desse hospital foi esse anjo de luz, que ela esperava o esposo sair do serviço todos os dias e ela ia para lá, nem que fosse 10 horas da noite. Ela saía de uma cidade para ir para outra cidade. O pai do meu filho, que ia todo final de semana e levava meu filho. A minha amiga Janete, que quando ficou sabendo que eu tinha saído da cirurgia, o desespero dela era tão grande para me ver. E ela foi me ver. Uma outra moça que eu sabia que ela não ia lá por mim, ela ia lá. E ela queria saber o que Deus tinha revelado, se eu tinha alguma revelação de Deus para ela. E alguns irmãos da igreja que Deus preparou, que eu sou muito grata, porque muitos dos jovens tomaram a minha causa e me entregavam na mão de Deus em oração todos os dias. Quando eu tinha culto, eles levantavam em oração para clamar por mim, fora alguns outros irmãos. Gratidão imensa. E ali eu fiquei durante 40 dias, não recebi visitas, só do meu anjo de luz, minha amiga, da Janete, do pai do meu filho. E no decorrer de tudo isso, quando eu saí de lá, do hospital, eu tive muitos sonhos. E um dia antes de eu fazer a cirurgia, eu tinha pedido para Deus que Deus trocasse meu coração e que Ele tirasse tudo de dentro dele. E eu tinha entregado meu coração para Deus. E num daqueles que eu estava deitada, eu não conseguia dormir porque eu sentia muita dor de cabeça. De repente eu fechei o olho. Quando eu abri o olho, eu vi uma mão muito grande, com um cristal rosa. O cristal tinha uma ponta, e na ponta do cristal, em cima do cristal, tinha uma cabeça, e eu vi aquela mão batendo no cristal. Conforme o cristal ia entrando e abrindo meu peito, ia rasgando, a dor era insuportável. Quando aquela mão desceu, era uma mão imensa, quando aquela mão desceu dentro do meu coração, que ela subiu assim o cristal. Ali estava o rosto do meu esposo todo dentro, em volta daquela cabeça do cristal. E ali eu entendi que Deus tinha limpado o meu coração e que a minha cura tinha chegado por causa da limpeza do meu coração. E eu procurei não mais sujar meu coração. E ali eu tive muitas revelações. Eu fui para o céu dos céus. Eu vi muitas coisas que tem lá em cima. Me mostraram muitas coisas. Coisas que um dia eu falo, outras não falo. Deus me deu o dom de saber, de olhar para uma pessoa e saber o que ela representa no mundo da espiritualidade para Deus. Eu voltei da cirurgia 100% voltada na espiritualidade. Então eu bati o olho numa pessoa e assim Deus me revelava as coisas. E ali muitas pessoas chegaram a ser inconvenientes comigo, a ponto de me perguntar se Deus tinha revelado alguma coisa. E eu olhava e falava, gente, ainda não virei uma mãe de santo. Quando eu virar uma mãe de santo, vocês podem até me perguntar isso, porque era uma falta de respeito muito grande. As pessoas, em vez de perguntar da minha saúde, elas perguntavam isso. E eu voltei para casa. Com 15 dias, eu já estava dirigindo, meu filho fazendo os caconinhos, porque eu não podia virar o pescoço, mas eu tinha que fazer as coisas. Infelizmente, ou felizmente, eu acho que cada um tem aquilo que merece e eu tive o que eu merecia.
E voltei do hospital, o pai do meu filho foi me buscar e aí tava tudo muito organizado, a casa muito limpa, tinha tudo isso, mas não tinha o que era necessário, o que eu ia comer e tudo mais. Então eu tinha que me virar para fazer. Então meu filho me ajudava, se eu quisesse tomar banho, porque eu não podia tomar banho, ele ajudava e ele colocava a cadeira na porta do banheiro, ficava me esperando. Ele cuidava o tempo todo. Quando ele ia no hospital, ele falava pro médico, não, deixa que eu que cuido. E aí ele limpava os olhos, o rosto. E um dia eu tava com muita dor de cabeça e ele falou pra mim, porque eu tinha ganhado dessa minha amiga da Janete uma Bíblia. E aí ele falou, mãe, eu vou ler uma passagem pra você. Você imagina ele lendo em português e pouco sabia ler em português, mas ele tava ali se esforçando pra ler, que falava mais em japonês. Foi quando ele leu a passagem do Jó. E aí depois eu falava pra ele, filho, acabou, porque eu não tava aguentando mais de dor de cabeça. E eu tinha um cabelo enorme, enorme. Aí ele falou pra mim, não mãe, ainda não acabou. Quando ele acabou, ele falou, mãe, acabou. Aí eu falei, tá. Ele falou, mãe, olhou pra mim bem sério e falou, mãe, olha aqui, mãe. Esse homem aqui raspou a cabeça, vestiu a jamba e foi pro mundo para servir. Foi pro mundo. Você vai raspar o cabelo e você vai sair daqui e você vai servir o grande Deus vivo. E eu falei para ele, vai raspar minha cabeça? Ele falou, vai raspar sua cabeça, mãe. Quando ele saiu dali, eu senti muita febre e começou a sair muita ferida na minha cabeça. As feridas eram enormes e a febre muito alta. E aquilo, o meu cabelo começou a me dar nojo, eu sentia nojo e eu queria arrancar aquele cabelo da minha cabeça, não teria como. E aí eles começaram a pediu pro médico, e aí o médico autorizou, o médico não queria autorizar, porque assim, eu ia ficar muito diferente. Aí eles chamaram, porque dentro do hospital tem os cabeleireiros, né? E eles vieram e rasparam a minha cabeça. E ali tirou todo aquele cabelo, exatamente como meu filho tinha falado. Raspou a minha cabeça de manhã, à noite não tinha mais nenhuma ferida, não tinha mais nada na minha cabeça. Foi muitas coisas que Deus fez, foi muitas coisas que Deus preparou, né? E vamos ficar por aqui e depois vou continuar contando para vocês, que ainda tem muita coisa para contar, tá bom? Muita paz e muita luz.